Acabamos de desembarcar aqui em El Salvador. Estamos numa agenda oficial aqui, essa escolta do Estado. E a gente vai conhecer os erros e os acertos que fizeram essa nação, El Salvador, sair do quadro de alta criminalidade para um dos países mais seguros do mundo. Nós vamos ter os encontros oficiais e nós vamos fazer um intercâmbio aqui de experiência para levar para São Paulo. Bora mudar São Paulo, é 28 aí na cabeça, para cima. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. A campanha internacional prometida por Pablo Marçal já começou. O empresário viajou para El Salvador para se encontrar com o presidente Nayib Bukele. Ele que conseguiu reduzir de forma drástica a criminalidade em seu país. Para a gente ter uma ideia, em 2015, o número de assassinatos a cada 100 mil habitantes ultrapassava o número de 100 assassinatos. Mas esse número foi reduzido para 2,4, com o presidente no poder. Hoje vamos falar sobre esse encontro internacional e como os jornalistas esquerdistas estão perdidos sem entender o que Pablo Marçal está fazendo. Mais uma vez. Tudo isso a partir de agora, aqui no Genial Política. Mas antes, só um recado para você que também quer faturar destacando notícias aqui na internet. Olha só o quanto que a gente faturou, repercutindo apenas uma notícia aqui do Pablo Marçal. E pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, de um famoso, enfim. Se você quiser aprender como faz isso, tem um link na descrição. Por que um candidato à prefeitura, ou seja, numa eleição local, vai fazer uma série de viagens internacionais? Se ele vai fazer ou não é outra história, mas a promessa é visitar o Bukele, visitar o Milei, visitar o Trump. Isso é muito atípico, né? Então isso já é estranho, porque o que acontece? As campanhas eleitorais, elas têm ficado cada vez mais curtas, elas estão cada vez mais concentradas. Cada dia é um dia de luta, de estar em diferentes lugares na cidade de São Paulo, de ir para a periferia, de fazer essas propostas, de colocar a cara na rua, principalmente para um candidato que não tem tempo de rádio e TV, como é o caso do Marçal. Então, eu acho que isso já levanta uma questão que é, por que fazer essa viagem internacional? Por que se lançar a essa empreitada que, do ponto de vista eleitoral, parece não fazer nenhum sentido? Então, se vocês me permitem, eu começaria por aí. Então, enfim, isso para início de conversa já é totalmente atípico. Eu acho que tem aí algumas pistas, né, de por que essa viagem para El Salvador. O Bukele é conhecido, entre várias coisas, por ter feito um amplo programa em encarceramento da população. Então, o Bukele se elegeu com um discurso de combate ao crime organizado, de combate às máfias, de resoluções do ponto de vista da segurança pública, principalmente na violência urbana. E aí, o que me parece aí? Me parece o seguinte, Marçal parece estar fazendo um movimento que seria de conhecer o Bukele, tirar uma foto com mais ou menos proximidade e voltar, digamos, com uma nova roupagem, apelando para um discurso que é um discurso tanto punitivista, um punitivismo penal, quanto vigilantista. Então seria a ideia de combate à criminalidade, combate ao crime. Isso, no primeiro momento, me parece o seguinte, hoje, se a gente vai olhar essa Datafolha e a anterior, o Marçal, ele tem tirado votos do Datena, que se notificou, que se tornou uma pessoa conhecida no cenário nacional exatamente por programas relacionados à criminalidade, essa ideia de ser mais duro contra o crime, bandido na prisão, bandido bom, bandido morto, etc. Então, eu acho que por aí a gente já começa a ter algumas pistas dessa empreitada dele e dessa guinada, além da semelhança. Aí a questão da segurança que você falou, né, Isabel? Agora, o que ele vai falar com o Trump? Você consegue imaginar como é que seria esse diálogo entre o Marçal e o Trump? Que também está em campanha, né? Bom, me faz lembrar o diálogo entre Trump e Bolsonaro. Vocês lembram quando o Bolsonaro encontra o Trump e ele diz I love you, eu te amo, e o Trump não responde, né? Ele não é um amor correspondido, né? Mas o que me parece? Então, isso tudo para ilustrar o seguinte, do ponto de vista da campanha do Marçal, eu acho que talvez seja mais importante uma foto e a narrativa, que estive ao lado do Trump, mesmo que possa ser como uma coisa quase que de figurante, de figuração ali na cena, né? Mesmo que ele não, por exemplo, não troque nenhuma palavra, ou ele diga algo como I love you e o Trump não responda nessa linha, né?
Mas, de qualquer forma, o que importa é a narrativa de proximidade com o Trump, que foi o que Bolsonaro explorou. Bolsonaro não tinha essa proximidade com o Trump que ele propagandeava para os seus eleitores. No entanto, os eleitores, alguns deles votavam dizendo, então vai ter um alinhamento entre Brasil e Estados Unidos, estamos fechados com o Trump. Isso não corresponde à realidade. Marçal agora indo para El Salvador. Mas tem muito das redes sociais mesmo, né? Porque ele está produzindo conteúdos. Então, digamos assim, ele vai para El Salvador, se encontra ali, produz muitos conteúdos, isso engaja a rede dele. Se for para os Estados Unidos, ali pertinho do Trump, tô aqui, perto do Trump, não sei o quê, engaja isso também nas redes sociais. Enquanto isso, os candidatos fazem as campanhas tradicionais, eles vão às feiras, comem pastel, vão à favela, pegam ali a criança no colo, dão um beijo, se abraçam, tiram foto. É legal. Mas parece que a campanha política, ela precisa ser atualizada, né, para o momento das redes sociais. Eu acho que o Marçal isso não sou eu que acho, na verdade, né? Todo mundo fala e sabe que ele faz isso e domina como poucos aqui no Brasil. Os outros candidatos estão no meio real, ele está no meio virtual. Não, o Diego tem toda a razão. Agora eu entendi qual é o sentido, o que pode ser o sentido dessa viagem. No caso do Bukele, dá para entender melhor essa história de combate ao crime, né? Tem que prender todo mundo e tal, dá para entender. Agora eu fico imaginando o que ele vai falar com o Milei, porque uma coisa é presidente da República, né? Política econômica, não sei o que e tal, e a outra coisa é ser prefeito de São Paulo, é tapar buraco, cuidar do posto de saúde. Eu não consigo ver o que ele pode aproveitar. Tem que ser um repórter fantástico para ir junto com ele e inventar essa história. Veja, eu não sei se ele vai ter tempo, né, Calil, de viajar todo mundo, porque imagina, ele vai para El Salvador, depois talvez Estados Unidos, Argentina. Imagina quanto tempo ele passaria fora de São Paulo durante a campanha. Falta um mês para a eleição. É verdade. É verdade. É um tempo precioso. Desculpa, Diego, pode terminar. Eu ia não, é isso. Eu ia passar a palavra para você mesmo. Desculpa, Calil. Vamos ver também o que vai acontecer, né? A suposta viagem coloca, acho que a imprensa, principalmente, mas a sociedade como em geral, num dilema muito complicado, que é o seguinte, isso vira notícia. E aí, qual que é o dilema? Cabe à imprensa noticiar, então, assim, é um fato relevante, e tanto que é por isso que a gente está discutindo aqui, então a gente tem que noticiar e tem que fazer o devido análise, etc. No entanto, quando a gente faz isso, a gente, de uma certa maneira, a gente dá mais visibilidade para ele nessas viagens. Então a viagem ela também tem esse efeito, ou seja, gerar o corte não é só, digamos, um vídeo curtinho que ele vai colocar no Instagram ou em outras redes, mas tem a ver com uma, digamos, manipulação do debate público, porque é muito incomum você ter um candidato à prefeitura fazendo 3 viagens internacionais. E isso vira notícia, isso não tem como não virar. Então, no final das contas, essa ideia, ela coloca, eu acho que inclusive a imprensa num dilema muito complicado, que é como cobrir, mas ao mesmo tempo, quanto mais cobre, mais visibilidade tem. Para um candidato que não tem tempo de TV e não tem tempo de rádio, isso é uma grande oportunidade, né?